Olá, olá, pessoal. Então vamos lá, né, dando continuidade à nossa leitura, tá? A ideia então é que possamos hoje concluir o capítulo número 3, né, que é aquele que tem como título Confia no Inconsciente, né? Então vamos juntos. Está abrindo aqui o arquivo. Eu preciso, inclusive, de um feedback de vocês sobre esse estilo, né, de abrir o texto e lê-lo direto na tela, tá? O... Minha voz irá contigo. Pronto, deixa eu abrir aqui. Pronto, ok. Então, Os Três Sobrinhos do Pato Donald foi o último texto? Não, Caminhando pela Rua foi o último texto. Agora, escrita automática. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Ok. Então vamos lá. Escrita automática e transes em Bali, né? Aí termina. Ok. Então vamos lá. Escrita automática. Deve-se prestar atenção a todos os movimentos, mesmo aqueles aparentemente sem importância. Pronto, né? Então, preste atenção em todos os movimentos, mesmo aqueles aparentemente sem importância. Muitas vezes basta escrever sim para responder a diversas perguntas. Se uma jovem pergunta, estou realmente apaixonada? Eu, por minha vez, perguntarei, por quem você acredita estar apaixonada? Bom, diria ela, por Bill, Jim, Pete e George. Por Bill, perguntaria eu. Sim, responde ela por escrito. Por George, sim, volta a escrever. Por Jim, sim. Por Pete, sim. Mas se algum desses sims foi escrito com a maior pressão da caneta, provocando um furo no papel, este é o rapaz. Contudo, ela ainda não quer dar-se por convencida. Legal, né? Essas pequenas estratégias aí que o Erickson nos aponta, né? Então, certa vez na Universidade do Estado de Michigan, o Dr. Anderson fez uma conferência sobre hipnose para o departamento de psicologia. Para todo o departamento, o Dr. Anderson perguntou-me se eu gostaria de fazer uma demonstração prática. Respondi que não tinha nenhum voluntário e que seria do meu agrado se algumas pessoas se oferecessem. Chamou-se uma quantidade de estudantes para se perguntar a eles se gostariam de ser voluntários. E vários concordaram. Escolhi uma moça chamada Peggy. Uma das coisas que o Dr. Anderson queria que fosse demonstrada era a escrita automática. Disse a Peggy para sentar-se ao extremo de uma grande mesa, enquanto todos os demais sentamos-nos no outro extremo. Coloquei Peggy em transe. Ela sabia que estava sentada no extremo de uma grande mesa e nós no outro extremo. Escreveu algo automaticamente e em seguida dobrou automaticamente o papel. Tornou a dobrá-lo e guardou-o automaticamente na sua bolsa sem qualquer comentário. Todos nós vimos. Tornei a colocá-la em transe e disse-lhe que, ao despertar, deveria escrever automaticamente. Hoje é um lindo dia de junho. Estávamos em abril. Escreveu o que eu disse e quando mais tarde mostrei a ela, falou que não havia escrito isso e que aquela não era a sua letra. É claro que não era a sua letra habitual. Passaram-se alguns meses e em setembro telefonou-me de Indiana e me disse: Hoje aconteceu-me algo curioso e acredito que você teria algo que ver com isso. E então eu contarei a você do que se trata. Então, lembre-se que ele disse um lindo dia de junho, estavam em abril e ela só fez contato com ele em setembro, né? Hoje esvaziei minha bolsa e encontrei no fundo um papelzinho dobrado. Abri e num dos lados estava escrito com uma letra muito estranha: Vou me casar com Harold. Não era a minha letra habitual. Não entendo como esse papel veio parar na minha bolsa e tenho a impressão de que isso tem a ver com você. É legal, né? E a única vez que
peraí, e tenho a impressão que tem a ver com você. E a única vez que encontrei você foi naquela conferência da Universidade do Estado de Michigan, em abril. Você tem alguma explicação sobre esse pedaço de papel? De fato, em abril fiz uma conferência nessa universidade, respondi eu. Por acaso você estava noiva naquela ocasião? Ah, sim, estava comprometida com Bill. Você tinha então alguma dúvida com relação ao seu compromisso com Bill? Tornei a perguntar. Não, não tinha. Alguma vez teve dúvidas sobre o seu compromisso com Bill? Bem, em junho, Bill e eu rompemos nossa relação. Depois disso, o que aconteceu? Ah, bem, em julho, casei-me com um homem chamado Harold. Quanto tempo faz que conhece Harold? De vista, conheci-o no semestre anterior, mas nunca havia me encontrado com ele, nem havíamos conversado. Não o fizemos até que casualmente me encontrei com ele em junho. Eu disse esta frase: Vou casar-me com Harold. Foi escrita por você de forma automática e em estado de transe. Sua mente inconsciente já havia percebido que você iria romper com Bill e que Harold era o homem que realmente a atraía, né? Então a história do confie no inconsciente, tá? Seu inconsciente soube com vários meses de antecedência que ela romperia seu compromisso. O motivo pelo qual dobrara tanto o papelzinho é que, em abril, ela não poderia suportar conscientemente esse fato. Eu tenho um exemplo, nem sempre eu trabalho. Quer dizer, eu ia dizer que nem sempre trabalho com essas projeções com esse tipo de projeção, né? Quem tem a regressão é a projeção, mas aí me veio em mente que eu tenho várias situações que eu trabalho com projeção, sim, mas eu não trabalho muito com essas projeções específicas. É tanto que perceba que o Erickson, ele não trabalhou isso como demanda, né? Essa questão do conflito, do não casar e tal. Isso veio como algo natural. Porém, alguns anos atrás, eu estava trabalhando com uma moça que ia fazer Enem. E ela havia, no Enem anterior, passado muito mal, inclusive não conseguiu nem terminar a prova, né? Com diarreia, ânsia de vômito. E aí, então, ela me procurou, só tínhamos 4 dias para o Enem, né? E aí a gente marcou 4 sessões, né? Então, na primeira sessão, eu procurei trabalhar essa carga da história de vida mesmo dela, né? Porque é que prova era tão importante, essa prova em específico e tal e tal. Na segunda, eu procurei conectar um estado de equilíbrio do bem-estar com hipnose, né? Aplicada ao dia da prova. E na terceira sessão eu resolvi fazer uma projeção como essa, né, especificamente para a redação, né? E, e aí o que aconteceu, deixe-me procurar aqui temas de redações do Enem em 2000. Porque eu quero pegar exatamente qual era o tema para eu poder falar para vocês como foi a experiência, tá? Ah, lembrei. O ano era 2013. E aí o que aconteceu, né? Ela viu, quando eu sugeri que ela fizesse uma projeção até o momento da redação, ela viu uma imagem de seca, né? E terra rachada, né? Pessoas sem água, né? E tal. E aí ela foi fazer a prova, né? Foi lá, fez a prova e tal. E ela me ligou e disse assim, depois da redação, né? Porque se não me falhar a memória, esse ano a prova era sábado e domingo, né? Porque hoje está com um intervalo de uma semana, mas se não me falhar a memória, era no mesmo final de semana. E aí ela me ligou e disse assim, tu não sabe, o tema da redação era lei seca, né?
Então, o inconsciente dela, né, jogou essa imagem da seca, porque conscientemente para ela era muito absurdo que ela antecipasse o tema de uma redação, por exemplo, né? E, e aí, no fundo, foi uma forma simbólica de trazer, né, essa temática, né? Foi uma experiência muito interessante na minha clínica. Uma outra experiência que eu tive também com o Enem foi um jovem que tentava fazer medicina há mais de 5 anos, tá? E passou por mim e conseguiu ser aprovado. E aí, sobre a redação também, nós fizemos uma técnica de projeção e ele disse, durante a sessão, ele disse assim, não vi nada, né? Mas aí, um dia antes da prova, ele estava muito tenso, muito nervoso e começou a procurar possíveis temas da redação. E aí ele me disse que foi passando pelos sites, passando, até que um chamou a atenção dele com uma foto que ele tinha visto de violência sobre a mulher, né? E aí ele parou, leu, né, refletiu. Se eu fosse escrever uma redação sobre esse tema, eu escreveria sobre isso. Então, esse processo natural de dentro para fora, né? E aí acabou que o tema daquele período foi esse, né? Foi sobre violência familiar, violência contra a mulher, tá? Mas vamos voltar aqui, só para repetir o parágrafo de onde paramos. Seu inconsciente soube, com vários meses de antecedência, que ela romperia seu compromisso. O motivo pelo qual dobrada tanto o papelzinho é que em abril ela não poderia suportar conscientemente esse fato. Quando a um paciente é pedido pela primeira vez que escreva automaticamente, ele terá dificuldade para fazê-lo livremente, se não ficar bem claro que está protegido, sobretudo quando algo muito íntimo da pessoa está por manifestar-se e ela ainda não está em condições de confrontar-se com isso. De maneira que se pretende que um paciente faça um exercício de escrita automática, tem-se que deixar aberta a possibilidade para que ele diga não posso. E em seguida ensinar-lhe a mover a mão como se estivesse fazendo garranchos. Gradualmente, depois de ter feito uma certa quantidade de garranchos, colocará em algum deles alguma informação secreta e ilegível. Depois escreverá outras coisas como hoje é um lindo dia de junho. Logo depois poderá sentir-se mais à vontade e dar informações pessoais. Uma vez passei 16 horas decifrando muito lentamente uma escrita ilegível que mais tarde transmitiu-me uma história inteira. Creio que esse caso é mencionado em The Collect Papers, Advanced Techniques in Hypnosis and Psychotherapy, técnicas avançadas em hipnose e psicoterapia, do Jay Haley, né? Publicado em 1967. A pressão que se faz ao escrever pode transmitir uma mensagem importante. O fato de Erickson sugerir a PEG para escrever a frase hoje é um lindo dia de junho é um caso de aptidão para a boa sorte. Foi o mês em que a jovem rompeu o compromisso com o noivo, Bill, e é também um mês em que no hemisfério norte está associado aos casamentos. Então, né, como o Rosen diz aqui, né, é um caso de aptidão para boa sorte, entre aspas, né? Há também uma questão de leitura de campo, né, e de mensagem, de uma troca inconsciente entre a mente da PEG e a mente do próprio Erickson, tá? No meu curso de hipnose ericksoniana, inclusive, eu trabalho esse estado, né, de você deixar aberto a perceber as informações desse campo que é criado entre o terapeuta e o paciente. Mas né, o Rosen mesmo atribui a sorte. Né? E o último texto desse capítulo, Transes em Bali. Né? Quando Margaret Mead, Jane Bellow e Gregory Bateson foram a Bali em 1937, Gregory Bateson é um autor que eu conheço, né, um pouco da trajetória dele, porque uma das teorias dele, os níveis lógicos de aprendizagem em mudança, foi aproveitada pela PNL sistêmica pelo Robert Dilts, tá? Então, fizeram-no com o propósito de estudar a auto-hipnose na cultura balinesa. Na cultura balinesa, uma pessoa pode estar indo ao mercado
e no caminho até lá ela poderá entrar em profundo transe, fazer as suas compras, voltar e sair do transe quando chegar à sua casa. Ou então permanecer em estado de transe e visitar um amigo que não está em transe enquanto ela sim o está. A auto-hipnose é parte da sua vida cotidiana. Mead, Bateson e Bello estudaram a conduta dos balineses e trouxeram filmes para que eu o examinasse. A doutora Mead queria saber se em Bali, no Ocidente, o transe é igual. Então ela, Lucy, uma terapeuta discípula de Erickson, fez os movimentos orientados de corpo, como fazem os balineses, fechando as mãos e tentando ficar na ponta dos pés, refamiliarizando-se com seu próprio corpo. Ora, isso é característico de um estado de transe. Eu não conheço muito, tá? Mas vamos ler aqui para eu poder fazer meu comentário. Esse relato demonstra que, mesmo em estado de transe, uma pessoa pode fazer atividades simples, como ir às compras e visitar seus vizinhos. O transe não é imprescindível à execução de comportamentos inusuais e para os quais não estamos acostumados. No final do relato, Erickson vincula o transe em Bali com o do Ocidente, destacando que os movimentos orientados do corpo, executados por uma das suas discípulas, Lucy, no seu consultório, são semelhantes aos realizados pelos balineses ao saírem do estado de transe. Com esse exemplo, acontecido num local distante e exótico para a maioria de nós, Erickson está transmitindo-nos duas mensagens. A primeira é que o transe é uma experiência bem mais cotidiana e que qualquer um pode tê-la. A segunda é que se trata de algo exótico dotado de um encanto particular. Pessoal, eu teria que ver a cultura específica de Bali, né? Se existe alguma oração ou alguns movimentos, ou se realmente eles chamam de auto-hipnose, né? Porque, assim, como eu já falei para vocês, o estado de transe, ele é um estado muito natural. Se você estiver nesse instante altamente focado nisso que eu estou te dizendo, ao ponto, inclusive, de esquecer uma panela no fogo, isso é estado de transe. Você está completamente focado em um ponto e cheque, por favor, o fogão. E se você tiver checar o do fogão, você está começando a receber sugestões minhas, né? Então, nós começamos a construir esse processo, né, de que o estado de transe ele é muito mais natural do que a gente imagina. E esse é o desafio, né? Porque na minha opinião, nós também fazemos muitas coisas em estado de transe. O problema é porque o que usamos para entrar em estado de transe hoje em dia são, eu digo usamos a sociedade como um todo, né? São questões muito complexas, assim, dores, contas, né? Coisas que você tem que dar de conta, a minha própria história de vida, né? Então, o que me causa sofrimento? Ser traído por alguém no relacionamento, ou ficar contando essa história para mim várias vezes. É óbvio que ser traído no relacionamento me impacta. Quanto mais eu conto essa história para mim, maior é o impacto, né? Então, se eu percebo que eu não dou de conta de continuar com aquela pessoa porque eu fui traído, ponto final, boa sorte, até o próximo relacionamento, segue tua vida. E eu paro também de ficar preso a essa história que me aconteceu, né? De ficar repetindo essa história. Foi como foi e bola para frente, né? Ok. Vamos ficar por aqui, pessoal. Próximo capítulo, sugestão indireta, né? Capítulo 4, tá? Nós temos um encontro agora, às 8 horas da noite, agora domingo, dia 19, né? Eu não sei se vocês estão vendo agora, tá? No Instagram, uma live, e amanhã, dia 20, nós temos também um encontro que, se você não se inscreveu ainda, corre no link e se inscreve, porque é gratuito, mas é importante que você se inscreva. Nós vamos procurar desenvolver essa lógica de diálogos terapêuticos e diferenciar um pouco a hipnose clássica da hipnose ericksoniana. Um forte abraço e até o próximo encontro. Valeu!